justiça. Inicialmente, eu quero falar para vocês um pouco sobre a minha trajetória. Iniciei no setor público esse movimento, a minha jornada de inovação em 2003 até 2014. Em 2015, a gente iniciou um trabalho de mapeamento de todo o ecossistema para entender a cultura e a realidade de cada instituição de justiça do Brasil. Em 2018, a gente lançou o livro Judiciário Exponencial, que já está com a sua edição, a primeira edição esgotada, já a caminho da segunda, mas a gente tem o e-book virtual. A primeira premissa, falando a 7, né, a cultura digital. Não existe transformação sem começar a trabalhar a cultura da instituição. Não há inovação se não houver o início de um processo de cuidado com a cultura da instituição. A cultura igual a estratégia no café da manhã, como diz aquela frase do Peter Drucker. A segunda premissa é a questão da liderança. Não há uma grande transformação também se não houver o patrocínio da liderança. Então, o patrocínio, a participação e o acompanhamento da liderança é fundamental para uma transformação dentro de uma instituição. A terceira premissa é o Judiciário 4.0, Justiça 4.0, no conceito de que não há uma solução pronta, as instituições precisam sentar a quatro mãos, ouvir as empresas, as soluções de tecnologia e pensar como que pode ser transformado, construído algo que seja aderente ao ecossistema, para resolver problemas, para trazer tecnologia e inovação. Mas somente a tecnologia não resolve, precisa ser feito um trabalho em conjunto a quatro mãos. A quarta premissa é o cidadão no centro, que é a razão de existir do ecossistema de justiça, a razão de existir do setor público e de todos nós. Toda essa atuação é fundamental colocar o cidadão no centro das atenções. A quinta premissa é a atuação como plataforma, ou seja, atuar como plataforma não é apenas a abertura de dados, mas é a abertura de dados estimulado com uma competição, com uma bonificação para que as pessoas, a sociedade, consiga participar e trazer ideias e contribuir com a criatividade e inovação dentro do ecossistema. A sexta premissa é a inovação multidisciplinar, da ideia do múltiplo, da ideia de saber e contemplar várias habilidades, várias características de pessoas que são complementares, a chance de chegar ao final de uma jornada com uma solução criativa e inovadora quando tem múltiplas conhecimento, múltiplas habilidades é muito maior. E a sétima premissa é o ecossistema. A gente acredita muito na força do ecossistema, na atuação de conhecer o que as outras instituições estão fazendo para que a gente possa aproveitar e acelerar o processo de transformação a partir de onde alguém já fez. Então, a gente não precisa reinventar a roda, podemos aproveitar o que uma instituição já fez e partir dali num processo de construção colaborativa. Então, para complementar esse trabalho, a gente há mais de 10 anos elabora um relatório de tendências e compartilha com a nossa rede. Esse ano fizemos algo um pouco diferenciado, que foi acompanhar os principais movimentos e cruzar o que tem de comum nas principais tendências apresentadas por esses institutos. Vamos para os nossos destaques. A partir dessa análise de todas as tendências apontadas pelos diversos institutos, chegamos a alguns destaques. A primeira delas é a inovação como processo de aceleração da transformação digital, ou seja, é uma onda de inovação que não é uma alternativa, ela se impõe. A instituição precisa participar desse movimento e criar suas estratégias de inovação dentro das instituições. A segundo destaque é a importância do alinhamento da estratégia digital com a estratégia de negócio, a importância da TI estar alinhada à administração, estar alinhada à área de negócio da instituição. O terceiro destaque é a inevitável adesão à inteligência artificial, que é considerada a tecnologia das grandes oportunidades. A quarta premissa é o aprimoramento digital do principal ativo das instituições, que são as pessoas no centro das atenções. O quinto destaque é as experiências digitais devem ser desenhadas sem perder a conexão humana. A gente tem várias instituições já com um profissional destacado para pensar, planejar uma experiência digital.
e é importante a gente pensar nisso sem perder a conexão humana. A sexta é a questão da segurança da informação, confiança e transparência de dados, e a gente tem algumas tecnologias que são muito aderentes a esse destaque, que é blockchain, e também não dá para deixar de falar da Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor a partir do próximo ano, e que já existe um movimento aí das instituições em busca de se enquadrar, se preparar para esse novo desafio, né, de estar aderente a essa legislação. E o sétimo destaque é as tecnologias como ferramentas para enfrentar os desafios da sustentabilidade. Mas eu queria destacar um pouquinho mais de tempo na questão da inovação, que o primeiro passo para um processo de inovação é mudar o modelo tradicional mental que é o dominante. Então, na verdade, é preciso, como diz o Salim Ismail, e a gente traz sempre a referência aqui do livro Organizações Exponenciais, é preciso desenvolver um sistema imunológico interno que suprime inovação. É preciso combater um processo que minimize o sistema imunológico interno que suprime inovação. O que é esse sistema imunológico? É aquela característica das organizações, principalmente as mais conservadoras, as grandes empresas, de que isso, lá vem as pessoas com as ideias, e as pessoas superativas, as pessoas que são empreendedoras, sempre estão querendo colaborar. E aí sempre tem a pessoa que diz, lá vem a Rita com uma ideia nova. Não, Rita, deixa, isso já foi tentado, não vai dar certo. Ou lá vem o João, não, veja bem, eu estou aqui na instituição há mais de 10 anos, isso não vai funcionar, já foi tentado, fica quietinho. Ou, só faltam, eu já ouvi isso, só faltam 10 anos para me aposentar, me deixa quieto. Então, esse é o sistema imunológico interno que inibe a inovação, porque a inovação vem das pontas. Não é uma consultoria de fora que vai chegar dentro da AGU, que vai chegar dentro de um tribunal e dizer como é que vai acontecer a inovação. A inovação vem das pessoas que operam o negócio. As pessoas que estão na comarca, na região mais distante, elas entendem do negócio. Se elas tiverem um ambiente favorável para ela dar as suas ideias, se elas perceberem esse movimento da instituição, você vai ter um resultado muito incrível. Então, para complementar, quando a gente fala de inovação, e quando a gente fala no Sapiens, por exemplo, geralmente lá no início de um processo da digitalização, o primeiro movimento, antes de chegar no D da disrupção, é a decepção. Ou seja, o resultado é tão pequeno, parece imperceptível, que as pessoas às vezes podem desanimar se não acreditar, se não investir, se não persistir. Na verdade, esses 6D são 6Ds do Peter Diamandis, que é um dos fundadores da Singularity University, que é considerada a universidade do futuro, com investimentos do Google e da NASA, e ele trouxe esse conceito dos 6Ds, que antes, no início do processo de digitalização, lá no início do Sapiens, aposto que teve gente, o Sapiens me entrega muito pouco valor. Então, se você desistir antes de perceber a disrupção tecnológica, vai perder uma grande inovação. Depois da disrupção vem a desmonetização, onde você vai tendo um acesso maior, né? Vai tendo uma redução de custo, aí vem a desmaterialização. Um grande exemplo da desmaterialização é o nosso celular. Quanta coisa desmaterializou está dentro do nosso celular hoje, uma câmera, um microfone, um gravador, um despertador, e assim eu poderia ficar uma hora aqui falando só de objetos antigamente que precisavam estar fisicamente na nossa vida e hoje estão desmaterializados dentro do nosso smartphone. E depois da desmaterialização vem a democratização, ou seja, a gente tem mais, no Brasil hoje, tem mais smartphones do que pessoas, ou seja, as pessoas têm acesso à informação de forma rápida e acessível na palma da nossa mão. Então as pessoas estão mais informadas e mais preparadas, mais críticas, e aumentou a expectativa das pessoas em relação também aos serviços públicos, aos serviços que a gente presta. Então, essa frase ela é muito oportuna, né? O analfabeto do século XXI será aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E, na verdade, aprender é adicionar novas habilidades, conhecimentos ao que já sabemos. O desaprender, mudar o modelo mental atual para um novo modelo. E aí eu gostaria de trazer um estudo aqui da Harvard Business, como desaprender. É reconhecer que o modelo mental atual não é mais eficaz. O segundo ponto é encontrar ou criar um novo modelo que possa alcançar melhor o resultado. E o terceiro ponto, destaque desse estudo, é criar novos hábitos mentais. Ou seja, será que você está pronto para mudar o seu mindset? Será que você está pronto para contribuir com
tua instituição para o processo de transformação digital, para o processo de inovação, para participar desse movimento de inovação. E aqui um dado da própria Singularity University que nos faz refletir. Nos próximos 10 anos, a inteligência artificial alcançará a inteligência em nível humano. E também é importante destacar que a capacidade da IA dobra a cada 3 ou 4 meses. Ou seja, pense em algo, reflita sobre o uso de IA e você vai ver um mundo de oportunidades novas que estão sendo geradas. Então, em um mundo dinâmico, é preciso olhar para frente e imaginar essas novas oportunidades, imaginar participar desse movimento de inovação, imaginar usar a inteligência artificial e outras tecnologias. Aqui eu destacaria blockchain, realidade virtual, manufatura digital, neurociência, impressão 3D, são as tecnologias principais destacadas aí pela Singularity University. Eu fiz um curso, a primeira edição do curso da Singularity no Brasil, que aconteceu em fevereiro. Esse curso executivo muito parecido, muito próximo ao realizado lá na Singularity dos Estados Unidos, e essas foram as principais tecnologias abordadas, mas aquela que eu acho que é a transformadora e que eu saí de lá com a mentalidade, eu preciso entender mais sobre, é a IA. Se eu pudesse destacar uma tecnologia para que você dedique seu tempo, para que você busque estudos e se dedique um pouco mais, haja vista, vocês viram aí pela palestra, inclusive, do ministro Cueva, que brilhantemente trouxe muito conteúdo e comentou sobre o potencial da IA, e são ferramentas que estão surgindo em todo o Brasil, em todas as instituições do ecossistema de justiça, inclusive o próprio Sapiens, né, que é uma ferramenta que está desbravando aí dentro da AGU. Então, a melhor forma de entender as mudanças é experimentando, e experimentação é um grande valor no processo de inovação. Agora, mais um destaque, você sabia que os principais desafios das suas instituições passam por 3 pilares, ou seja, cultura, liderança e talento. A cultura é aprendida e modelada pelo fazer, pelo sentir, pelo aprender. Ela é refletida nos hábitos. Ela que é um guia as decisões e prepara a empresa e as instituições para o futuro. Então, geralmente, quando fala da cultura, aquilo que a gente vê, ele representa apenas 10% do tamanho, e são as normas, o comportamento. E quando a gente fala em cultura mesmo, mudar a cultura, que são aquelas questões mais fortes, valores pessoais, as atitudes, os valores culturais, é toda essa rocha aqui que não está aparecendo. E eu acho que essa imagem ela reflete muito bem o que a gente está querendo passar, né? E aquilo que a gente vê é um pequeno, é 10%, uma pequena participação do todo, né? A gente precisa, para mudar a cultura mesmo, precisa mergulhar para dentro da instituição, entender os valores, entender como é composto, né? Toda essa formação das pessoas que vão fazer a diferença lá na frente, se a gente conseguir engajá-las, se a gente conseguir trabalhar o processo de transformação dentro da instituição. Os líderes devem ajudar a sua instituição a se adaptar a esse momento de mudança. Por isso que a gente fala da liderança exponencial, e aqui tem algumas características que eu não vou passar uma a uma para vocês, depois eu vou compartilhar conteúdo para todos os inscritos, eu vou mandar esse material, eu vou mandar um material mais denso, inclusive, que tem mais explicações sobre cada uma dessas características do líder exponencial, apresentado pela Lisa Salomon, da Singularity University, mas eu queria destacar a questão do empreendedor. O empreendedor não tem a ver com ter empresa, empreendedor não tem a ver com CNPJ, empreendedor tem a ver com atitude. Você pode ser empreendedor dentro da sua organização, dentro da sua instituição. E aí a gente fala na questão do intraempreendedorismo como valor, aqueles que empreendem internamente. Então, característica do intraempreendedor: paixão pelo que faz, novas ideias, criatividade, ousadia, persistência, dedicação e proatividade. Se trabalharmos como uns robôs, não teremos como competir com eles. Você escolhe o caminho. Você escolhe o seu caminho, você tem condição de traçar a sua jornada. E algumas habilidades humanas que jamais serão substituídas por um robô: criatividade, originalidade, pensamento crítico, resiliência, inteligência emocional, flexibilidade e empatia. Então, a pergunta que eu deixo aqui é: você está preparado para navegar nesse cenário? É imperativo criar uma mentalidade nova para a era exponencial. Então, seja exponencial. Recomendação número 1, não faça parte do sistema imunológico que barra a inovação. Dica número 2, seja protagonista, seja um intraempreendedor.
A dica número 3, experimente. É a melhor forma de desaprender. Experimentação é um grande valor que está intrínseco, está já participando. Quem participa dos laboratórios de inovação, quem participa desse movimento, sabe muito bem a importância da experimentação. Pense que tipo de experiência você quer ser para as pessoas, que tipo de lembrança você quer que as pessoas tenham da sua vida, da sua atuação profissional e pessoal. Conecte-se, seja aberto para troca de conhecimento, participe desses eventos, participe, interaja, faça perguntas quando tiver à disposição, se conecte, aproveite tantos conteúdos que estão sendo disponibilizados nesse período de pandemia, tantos cursos, tantas lives, tanto conteúdo disponível que está aberto sem nenhum custo e disponível para todos. Procure novos caminhos, novos métodos para resolver os problemas. Se a gente continuar sempre pensando e querendo resolver os problemas com os mesmos métodos antigos, é muito difícil esperar algo novo. Você precisa inovar e inovar, inclusive, nos seus métodos. E a sétima característica, sétimo destaque, sétima recomendação para que você seja exponencial é: sozinhos andamos mais rápidos, mas juntos vamos mais longe. E é assim que eu finalizo a minha apresentação, com essas 7 dicas para que você se torne uma pessoa exponencial, para que você seja um intraempreendedor dentro da instituição e que seja protagonista desse processo de mudança. Então eu encerro falando que no novo mundo, essa frase do Klaus Schwab, no novo mundo não é o peixe grande que come o peixe pequeno, mas é o peixe rápido que come o peixe lento. Então muito obrigado.